Às 9h35, nós vamos começar agora a nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Por sorteio esse feito com a assessoria de cada um dos candidatos. Ficou marcado para hoje o nosso convidado, o Capitão Wagner, ex-deputado federal, ex-secretário da Saúde em Maracanaú, concorrendo à Prefeitura de Fortaleza pela terceira vez. Ele que concorre pela União Brasil. Capitão Wagner aqui no estúdio para conversar comigo e com meu colega colunista do Povo, Carlos Maza. Bom dia, capitão. Bom dia, candidato. Bom dia, Jocely. Bom dia, Maza. Bom dia a toda a audiência. É um prazer grande aqui estar abrindo essas sabatinas e aqui à disposição. Muito bem. Lembrando a você que nos acompanha aqui pelo 95.5 FM, que também estamos ao vivo pelas redes sociais, no YouTube do Povo, Facebook do Povo, Facebook da Rádio Povo CBN e também na nossa conta no Instagram, o Povo CBN. Primeira pergunta, capitão, é com relação ao fato de o senhor ser candidato mais uma vez à Prefeitura de Fortaleza. Em que medida isso para o senhor significa um desafio para mudar, atualizar, amadurecer o seu discurso em relação a isso? Como não ser um candidato déjà vu, um candidato do que as pessoas já conhecem, que não representaria uma novidade? O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? Jocely, primeiro agradecer aqui ao Sistema O Povo pelo convite, agradecer a população que tem nos recebido nas ruas com um sentimento muito forte que chegou a nossa vez, e eu acho que o amadurecimento que você citou aí na minha apresentação, um preparo, né, o único candidato que tem experiência na saúde, na educação e é especialista em segurança pública sou eu. Acho que é tudo que a cidade de Fortaleza precisa nesse momento. Então essa experiência que eu tive na Secretaria de Saúde em Maracanaú, o meu amadurecimento já com 45 anos de idade, a minha experiência parlamentar, fui vereador, deputado estadual e deputado federal, me permitem me diferenciar inclusive dos outros candidatos nesse sentido. Um plano de governo robusto, mas acima de tudo extremamente executável. A gente avaliou cada proposta de campanha para que a gente tivesse a condição de defendê-la sem qualquer contraponto dos adversários. Então essa experiência, essa maturidade, o sentimento de que a população não quer mais do mesmo, o sentimento de que Fortaleza não merece um outro poste que nada decide, é que nos dá certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente vai chegar no segundo turno e dessa vez ter uma chance de formar uma aliança que nos dê a condição de vencer a eleição. Carlos Maza. Opa, bom dia, Jocélio, capitão, pessoal que acompanha a gente. Capitão, ainda numa linha parecida com o que o Jocélio pergunta, né, o senhor dessa sua experiência como candidato, também se ficou aí uma imagem de umas eleições para cá, a gente vê muito nos comentários, às vezes até nos bastidores entre seus próprios adversários, de que você é um candidato que começa forte, larga na frente e vai perdendo. Alguns até chegam a te comparar com o Moroni, né? Seria um novo Moroni que começa muito forte e aí não vai nem para o segundo turno ou vai fraco. Como é que o senhor enxerga isso? O que o senhor faz você acreditar que esse ano é diferente, esse ano a eleição tá para ti? Mas a última eleição, que foi a eleição para governador, nós vencemos aqui em Fortaleza. Olha só, Roberto Cláudio saiu super bem avaliado da gestão, tirou 20% dos votos em Fortaleza, eu tirei 42%. Então isso nos dá uma certeza muito grande de que a gente está numa crescente. Pega o primeiro turno de 2016, tirei 30 pontos percentuais. O primeiro turno de 2020, tirei 33 pontos. E agora no primeiro turno para governador, não teve segundo, só o primeiro eu tirei 42%. Então isso mostra uma crescente, mostra um amadurecimento da nossa candidatura e me sinto hoje muito mais preparado, me sinto pronto e por conta disso não tenho dúvida de que a gente está no caminho certo. Hoje, nas ruas, quando a gente anda, o relato de pessoas que dizem: eu nunca votei no senhor, mas acho que chegou a sua vez. Eu nunca votei em você, mas acho que está na hora da gente mudar com responsabilidade. Então esse sentimento e essa fala que eu tenho escutado nas ruas é o que me dá certeza de que a gente está no caminho certo. Respeitando os adversários, acho que o grande diferencial da nossa candidatura é o respeito aos adversários, porque meu maior adversário não é o André, não é o PT, não é o Eduardo Girão. Meu maior adversário são as filas na saúde. Meu maior adversário é a taxa do lixo, que a gente vai acabar já no primeiro mês de governo. Em janeiro, acaba a taxa do lixo. E as pessoas estão comparando. O Sarto já reafirmou. Se ele ficar, a taxa do lixo permanece. Se o capitão for prefeito, já em janeiro, a gente acaba com a taxa do lixo. Capitão, muito bem. Vamos falar das questões operacionais de uma prefeitura, saindo um pouquinho da política para entrar na vida real da gestão pública. O senhor fala, vou acabar a taxa do lixo. Como é que o senhor vai dar conta dessa despesa sem a taxa? Inclusive lembrando que o argumento da prefeitura para criar a taxa foi uma questão legal. Ela tinha que obter esse recurso para tocar essa agenda da reciclagem, a agenda da limpeza pública. Jocely, durante quase 300 anos a Prefeitura de Fortaleza custeou o recolhimento dos seus resíduos sólidos e resolveu em 2022 aprovar uma taxa do lixo a partir de uma lei federal, o Marco Regulatório do Saneamento Básico, que tem como foco principal
ampliar o número de casas com saneamento básico, com esgoto e com a ligação de água. E, infelizmente, o que tem lá na lei é que a prefeitura pode optar, ou ela cria a taxa do lixo, ou ela continua pagando pelo recolhimento, como Maracanã continua pagando, como 180 municípios cearenses continuam pagando, mas o prefeito optou pela maneira mais fácil, colocar o contribuinte para pagar uma conta que é da prefeitura. Eu tenho plena convicção que com o enxugamento que a gente vai fazer da máquina, porque a máquina está inchada, 60 secretarias é algo que a gente não aguenta mais sustentar. Por que são tantos impostos? Por que aumentou o IPTU? Por que aumentou o alvará, que passou a ser anual? Por que criaram a taxa do lixo? Porque a máquina, cada ano que passa, fica mais inchada por conta dos acordos políticos. Eu tenho plena convicção que com o enxugamento da máquina, com as novas receitas que a gente vai ter, a partir de uma ideia, inclusive, que o governo do estado já copiou, e eu tenho que parabenizar o governador, que são os name rights, que é você vender o nome do presidente Vargas, vender o nome de um Cuca, para que uma marca possa lá colocar o seu nome e a prefeitura ter uma nova receita. Com o trabalho que a gente vai fazer para economizar o valor que a prefeitura paga com a sua energia. Olha só, a prefeitura de Fortaleza paga por ano quase 200 milhões de reais de energia. Na medida que a gente vai implementar painéis de energia solar em todos os equipamentos públicos, a gente tem a condição de reduzir essa conta pela metade. Com esse choque de gestão, com a equipe comprometida e competente, eu tenho plena convicção que a gente vai aliviar o bolso do contribuinte e vai ter uma gestão muito mais eficiente, podendo entregar para as pessoas uma melhor prestação de serviço. Capitão, eu vou puxar um pouco de volta para a política, eu ainda quero falar sobre cidade também contigo, mas eu queria insistir mais um pouco nesse assunto, para falar, o senhor mesmo citou aí o André Fernandes, candidato do PL, né? A gente vê claramente ali, ouvindo até nos bastidores, que uma aposta muito forte da campanha do PL é que eles vão tirar voto de você, né? Seja com a associação ali ao Bolsonaro, seja pela questão da direita, da segurança pública, que ele aposta muito. Aí eu queria te fazer duas perguntas sobre isso, né? Primeiro, como é que você vê isso, né? O André já tem te chamado de tapioca, né? Que vira de lado, tem partido pra cima de ti ali nos debates, né? Criticando, inclusive, a sua gestão lá em Maracanã na saúde, disse que o número que você cita não é verdade, é fake news, chamou disso. Como é que você avalia essa opção do PL por te atacar? Como é que você vê essa questão? Ele vai tirar voto de ti? E segundo, ele te criticou bastante ali por esconder o Bolsonaro, mas até agora a gente não viu muito o ex-presidente ali na campanha do PL. Como é que é isso? O André tá escondendo o Bolsonaro na campanha? Mas, primeiro a gente lamenta os ataques, né? Até porque até ontem o André era nosso apoiador, dizer que eu era o melhor candidato a prefeito em 20, dizer que eu era o melhor governador em 2022. E lógico, por querer ter o espaço dele, ele optou, em vez de vir para a proposta, ele veio para a crítica, veio para o ataque. Eu respeito a postura, respeito a estratégia dele, mas você mesmo está falando, do que ele me acusava, ele está fazendo, né? Se de fato era uma questão de esconder Bolsonaro, está muito claro que na propaganda de TV não está aparecendo Bolsonaro, está muito claro que o material de campanha que era verde e amarelo passou a ser azul, eu até agradeço porque azul é a cor tradicional da nossa campanha, mas o André não é meu adversário, como eu já falei agora há pouco, a taxa do lixo, meu grande adversário são as filas de atendimento na saúde. Acabei de receber uma pergunta aqui de uma pessoa que acompanha o Sistema O Povo em relação à questão do autismo. Eu posso falar do autismo com tanta propriedade que em 2013, quando vereador, eu conheci essa bandeira e de lá para cá eu me agarrei a ela. Lá em Maracanã a gente conseguiu garantir para as mães atípicas e crianças neuropediatra, a gente conseguiu educador físico, ortopedista, nutricionista, lá tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem também fonoaudiólogo, a gente tem as 4 terapias, desde a arte-terapia, a musicoterapia, a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, e também a hidroterapia. Isso me dá uma condição muito tranquila de optar pelas propostas em vez de ataques. Não faz sentido eu estar atacando o André ou qualquer outro adversário, até porque a gente pode estar junto num dado momento no segundo turno, quem sabe, indo eu ou ele para o segundo turno, aqui eu não estou com arrogância nem prepotência, a gente pode estar junto, então respeitar o adversário é o caminho para que lá na frente, havendo aliança, a gente tenha também a condição de somar esforços e vencer a eleição. Uma das pautas principais de uma cidade como Fortaleza é a mobilidade urbana. Tem muitos ouvintes mandando perguntas sobre isso, sobre o que é que o senhor pensa em relação à mobilidade. Eu agregaria essa questão, o transporte público na cidade. Nós temos uma frota que está mais velha do que já fora, tem uma tarifa que, segundo os empresários, não dá conta dos investimentos que tem que ser feito, tem uma prefeitura que contém esse aumento porque sabe do impacto social disso tudo. O senhor, com a caneta na mão, como prefeito de Fortaleza, o que é que o senhor faria em relação a melhorar a frota, porque exige investimento, mas para isso tem que ter tarifa mais alta? O que é que o senhor faria em relação a essa pauta, transporte público, frota de ônibus?
Jocélio, eu acho que a gente tem que ter um esforço em conjunto. Prefeitura e empresas que transportam os passageiros em Fortaleza para a gente ofertar o que eles não têm hoje. Por que o passageiro está fugindo do transporte coletivo para andar de Uber, para andar na sua própria motocicleta ou no seu carro? Porque o transporte público ele nem é confortável, nem ele é seguro. Quando eu digo confortável, viver numa cidade como Fortaleza, quente como é, e andar num ônibus que não tem ar-condicionado, é coisa que poucas pessoas suportam, só aquelas que não têm condição realmente de ter uma outra alternativa. O que não é confortável? É você estar na parada do ônibus e demorar a chegada do ônibus, você chegar atrasado no trabalho ou no seu compromisso. Então a gente tem que garantir primeiro o conforto dos passageiros, e aí tem que ser um esforço em conjunto, prefeitura com os empresários, a gente sentar e dialogar para ver de que maneira a prefeitura pode colaborar para que esse conforto ele venha a surgir. E segundo, garantir a segurança do transporte coletivo. O que aconteceu ao longo do tempo? Os empresários adotaram medidas completamente corretas no sentido de diminuir a circulação de dinheiro. Por exemplo, o próprio bilhete único, o cartão, ele evita que o dinheiro esteja circulando e, com isso, diminui a possibilidade de assaltar os funcionários da empresa, né? Nem cobrador a gente tem mais praticamente nos ônibus. Isso protege a empresa, mas os assaltos continuam acontecendo e as vítimas são os passageiros. Então, como é que a gente vai garantir essa segurança? Primeiro, com o Tô de Olho, que é um programa de governo que a gente já colocou no nosso plano, a gente vai ter um sistema de vídeo monitoramento de câmeras, com câmeras inclusive dentro do transporte coletivo, para evitar, por exemplo, que as mulheres sejam assediadas. Quantas mulheres nos ônibus lotados não são assediadas? Com o Tô de Olho, a gente vai diminuir essa incidência e vai punir quem praticar esse crime dentro do transporte coletivo. Essas câmeras serão leitura facial. Com isso, a gente vai diminuir o número de criminosos circulando nos nossos ônibus. Eu vou citar aqui o caso de São Paulo. Capitão Derrite, que é o secretário de segurança lá, fez uma parceria com o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. E ele me falou: Wagner, no primeiro jogo nós prendemos 20 indivíduos que tinham mandado de prisão em aberto. No segundo jogo, nós prendemos 15 indivíduos com mandado de prisão em aberto. No terceiro jogo, foram 12. No quarto jogo, 5. De repente não se prende mais. Por quê? Porque esses indivíduos que têm um mandado de prisão em aberto não vão mais para o estádio do Palmeiras, porque sabe que tem esse sistema de vídeo monitoramento. A gente vai fazer isso, lógico, Jocélio, de forma gradativa, porque a frota é muito grande e não dá para fazer da noite para o dia. E em parceria, logicamente, com as empresas. A prefeitura vai ter que ajudar a custear toda essa estrutura, porque a empresa não tem como custear isso sozinha. Então, com muita responsabilidade, dialogando com o setor e com o Sim de ônibus, a gente vai construir essa solução. Mas eu queria só ratificar em relação à tarifa, tá? Considerando que tudo isso exige dinheiro. A intenção sempre há, a boa intenção do empresário, da prefeitura, mas tem que ter dinheiro para fazer isso. Vai tirar dinheiro de onde? A prefeitura, porque a empresa tem que bancar o seu investimento. Concordo com você. A prefeitura vai ter que subsidiar. Não há como a gente imaginar que aumentar a tarifa de ônibus vai fazer com que mais pessoas utilizem o transporte coletivo. Então, para a gente garantir uma maior frequência de pessoas no transporte coletivo, a gente tem que garantir a manutenção da tarifa no valor que está, e para isso a prefeitura vai ter que oferecer subsídios às empresas, porque o combustível aumenta, a troca da frota gera também um custo para a empresa, e foi assim que a Luiziane fez, Jocélio. Você lembra que ela conseguiu isenção de impostos, ela conseguiu fazer uma parceria com o Sim de ônibus, eu não me lembro se foram os 8 anos sem reajuste, mas um grande período da gestão da Luiziane, ela conseguiu segurar o preço da passagem de ônibus, dialogando com as empresas e garantindo que o passageiro não seria punido. Na história recente de Fortaleza, a melhor prefeita foi Luiziane, na sua opinião? Olha, a Luiziane foi uma grande prefeita, deixou um legado social maravilhoso. Eu fico até frustrado quando eu vejo o Sarto dizer que a Luiziane foi a pior prefeita de Fortaleza. É lamentável, porque o legado da Luiziane, ela deixou os Cucas, que é uma política social completamente aprovada na periferia. Ela deixou a estrutura do Hospital da Mulher, que se tivesse funcionando completamente, daria às mulheres de Fortaleza uma grande condição de cuidar da sua saúde. Só para a gente ter um dado, Jocélio, ano a ano tem reduzido o valor do repasse da prefeitura para a manutenção do Hospital da Mulher. Então, isso tem dificultado muito o atendimento das mulheres. A gente não tem dúvida de que o legado que a Luiziane deixou na educação, cuidando dos professores, aprovando o plano de cargos, carreiras e salários, também foi muito importante. Tanto que os professores têm um carinho muito grande pela Luiziane, e a gente precisa ter o professor como aliado. Se eu quero fazer uma educação pública de qualidade, além de ter um bom tratamento na questão de salário e condições de trabalho, uma infraestrutura capaz de o professor se sentir bem. Hoje a gente tem apenas 19% das salas de aula em Fortaleza que tem ar-condicionado. Imagine de novo o desconforto que é para o professor e para os alunos assistir uma aula 2 horas da tarde numa sala quente e impossível da gente ter qualidade de ensino dessa forma.
Capitão, já que a gente estava falando dessa questão de transporte público, o senhor tem feito algumas críticas aí já há algum tempo com relação à opção da gestão lá do Roberto Cláudio de priorizar os corredores de ônibus, os BRTs ali na Bezerra de Menezes. Fez algumas críticas com relação a isso. Aí sobre isso e ônibus em geral, eu te faço duas perguntas. Primeiro, como é que vai ser? O senhor pretende acabar com o BRT ali na Bezerra de Menezes? Como é que vai ser uma possível mudança, né, já que o senhor falou que perdeu, né, o potencial de comércio, por exemplo, com aqueles BRTs? E o segundo o senhor já chegou a defender agentes de segurança paisana em ônibus, né, lá no passado, em eleições anteriores. Como é que o senhor ainda vê essa proposta como uma possibilidade ou acha que ficou para trás? Mas em relação a Bezerra de Menezes, eu tenho um apartamento ali do lado e conheço bem. O que eu critico é 2 faixas de ônibus de cada lado para esse corredor. Eu acho que uma faixa de ônibus é suficiente para esse corredor. Os corredores de ônibus foram criados em Fortaleza, merecem não só o nosso aplauso, mas também o nosso apoio e a ampliação. Naquele caso específico da Bezerra de Menezes, aqui gerou um problema não só para as pessoas que transitam nos seus carros, motocicletas, bicicletas ali, mas também para o próprio comércio, isso a gente quer rever. Mas no tocante à questão da mobilidade urbana, Roberto Cláudio deixou um legado sim para a cidade. Eu continuo defendendo que a gente tem que usar inteligência para fazer segurança. Mas tem gente por aí propondo entrar nas comunidades de Fortaleza com fuzil para guerrear com o crime organizado. Esse não é o papel da prefeitura. Eu tenho e defendo que a Guarda Municipal esteja treinada, equipada e armada para proteger as pessoas. É tanto que nos espaços públicos, nas areninhas, nos próprios postos de saúde, nas escolas e hospitais, a gente vai ter, além do vigilante que toma de conta do equipamento, o apoio da Guarda Municipal com estrutura de viaturas, com estrutura até de drones, que já existe na Guarda Municipal, mas que é subutilizada. Em relação ao transporte coletivo, eu continuo defendendo o sistema de câmeras com vídeo monitoramento e o acompanhamento com inteligência. Um profissional, de repente, numa linha que tem uma maior incidência de assaltos para monitorar aquele espaço, ele é viável sim. Eu nunca defendi em cada ônibus um profissional, porque isso é inviável, a quantidade de profissionais não é suficiente. Candidato, com relação ao seu perfil como candidato, tá? O senhor foi um contraponto ao PT, à esquerda, quando o senhor foi candidato, por assim dizer, um único nome desse outro campo, um campo à direita. Hoje o senhor está numa disputa em que o senhor tem ali André Fernandes pelo PL, Luiz Eduardo Girão pelo Novo e o senhor pelo União Brasil. União Brasil que tem ministros no governo Lula, né? Que é uma coisa meio híbrida, né? É difícil saber o que é centro, o que é governo, é uma coisa meio complexa. A minha pergunta é objetiva, né? O senhor era um outsider, era uma novidade, um homem que vem de um movimento de militares, um movimento muito controverso, que até hoje o senhor tem que responder, o senhor apoiaria, tem muita gente aqui perguntando. O que é que o senhor faria se tivesse um motim de PM, se o senhor sendo prefeito? Pergunta ao senhor, quando a gente olha para o palanque, está lá o capitão Wagner, Roberto Pessoa, um político tradicional de Maracanã, e outros políticos. O senhor não se vê como já um homem integrado ao sistema, ao establishment? O senhor não perdeu aquele vício do jovem impetuoso fora do sistema? Isso não pesa para o senhor numa eleição em que tem André Fernandes exercendo esse papel? Olha, eu acho que pesa a meu favor a capacidade de diálogo que eu construí na minha história política. Hoje eu tenho 45 anos e tenho a plena convicção que não dá para fazer gestão sozinho. Quem acha que vai ser o herói que vai vencer o sistema e conseguir tornar a cidade de Fortaleza... O senhor já pensou isso em outras campanhas? O senhor tinha essa visão hoje eu tenho antes? essa maturidade. Talvez numa eleição passada... Talvez nas anteriores eu pensasse diferente, mas hoje o entendimento que eu tenho, até porque eu fui secretário de saúde, Jocélio, olha que bacana, eu tive que sentar com a secretária de saúde do Estado, que é de um governo que é meu adversário. Mas eu tive que ter o entendimento que na discussão da saúde em Maracanaú eu precisava da ajuda da secretária de saúde do Estado. E ela me acolheu, a doutora Tânia, até hoje eu falo bem, porque ela me recebeu, várias demandas que eu levei eu consegui resolver lá. Eu tive que ir no Ministério da Saúde, bater na porta lá do Ministério e trazer para a cidade de Maracanaú a telemedicina. Olha que bacana. Fortaleza tem 130 postos de saúde, apenas um tem telemedicina. Maracanaú tem 28 postos de saúde, os 28 têm telemedicina. Isso é que tem irritado os adversários, porque 1 ano e 1 mês de gestão lá a gente conseguiu implementar a telemedicina em todos os postos de saúde. Não falta dentista no posto de saúde. Em Maracanaú, o posto de saúde lá, em determinadas épocas do ano, quando tem as arboviroses, a gente amplia o horário de funcionamento para a noite, para o final de semana. Então a gente conseguiu fazer uma boa gestão lá em Maracanaú, porque a gente teve a capacidade e a humildade de pedir ajuda. Quem acha que vai ser prefeito de Fortaleza, que não vai dialogar com o governo do Estado, que não vai dialogar com o governo federal, não vai fazer uma boa gestão. Aí eu tenho que citar aqui o Tarcísio. O governador Tarcísio de São Paulo, quando o Lula foi a primeira vez lá, ele recebeu
o Lula e disse, olha, presidente, estou lhe recebendo aqui para lhe pedir ajuda para uma obra estruturante aqui para o Estado que eu não tenho condição de fazer sozinho. Olha só, o Tarcísio teve a humildade, sendo governador do estado mais rico do país, de receber o presidente e pedir ajuda do presidente. Aí eu, prefeito de uma cidade pobre como a cidade de Fortaleza, vou achar que não preciso do governo do estado, do governo federal? Seria um grande equívoco. E quem defende isso está equivocado ou então está querendo mostrar algo que não vai fazer na prática. Capitão, vou te perguntar agora duas coisas com relação a essa questão militar, né? A gente tem um projeto ali, aquele programa de escolas cívico-militares, que não é da prefeitura, né? É federal, agora foi um pouco descontinuado na gestão do Camilo Santana no Ministério da Educação, mas a gente tem iniciativas partindo de prefeitos e governadores de alguns lugares para adotar isso. Como é que o senhor avalia esse modelo? Você acha que deveria voltar a investir mais o governo com relação a isso? E agora também outra questão, já aproveitando a sua ligação com a Polícia Militar aqui do Ceará, o governador Eumano de Freitas tem anunciado recentemente uma decisão polêmica de voltar, né, a destinar o hospital lá da Polícia Militar, o antigo, né, o Martiniano de Alencar, voltar a ser exclusivo para policiais militares. Como é que você avalia essa proposta do governador agora aí que está saindo do papel? Mas, primeiro, em relação à questão das escolas, eu tenho plena convicção que a gente tem que universalizar o ensino em tempo integral na cidade de Fortaleza. A escola em tempo integral já foi testada, aprovada pelos alunos, pelos pais e também por todos que fazem parte da educação. E dentro desse formato de escola em tempo integral, nós temos, a nível de estado, escola técnica e escola convencional. Então, da mesma forma, a nível de prefeitura, a gente pode ter uma escola em tempo integral com formatos diferentes. Eu tenho um compromisso, inclusive, com os guardas municipais de Fortaleza, de ter uma escola da Guarda Municipal nos moldes que existe a escola, o Colégio da Polícia Militar, que permite que os filhos dos policiais, dos bombeiros, possam se matricular lá para ter um ensino diferenciado. Então, tenho esse compromisso com a Guarda Municipal, bem como não vejo problema em a gente ter também esse modelo. Não pode ser majoritário, não pode ser prioritário, mas a gente ter também esse modelo para ofertar para os pais, aqueles que quiserem, os professores que quiserem ensinar lá. O Roberto Pessoa fez isso em Maracanaú, e quem conhece a educação de Maracanaú sabe o quanto os pais aprovam o modelo de ensino que existe lá em Maracanaú. Então, repito, não vou universalizar, eu acho que a gente tem que ofertar uma opção a mais, além da escola da Guarda Municipal, que é um compromisso que eu tenho com a categoria também, uma escola nesse modelo para que os pais que queiram possam matricular seus filhos lá. Em relação à questão do hospital da Polícia Militar, hoje existe uma grande polêmica porque ele foi para o SUS, né? Ele atende a todos os pacientes que porventura são encaminhados para lá, está na regulação do Estado, inclusive, e eu não sei qual é a intenção do governador em trazer novamente para ser exclusivo para a Polícia Militar. Se for para ser exclusivo na condição que era anteriormente, sem recurso, dependendo do dinheiro da própria Polícia Militar, ele não funciona adequadamente. Então temos que ter muito cuidado, se for essa a ideia do governador, não vai funcionar. Agora, só aproveitando, acho que o José já deve estar quase, que o nosso horário está marcado, mas eu queria insistir naquele ponto que o José falou, né, dessa questão do contexto nacional que a gente tem. Como é que é? O senhor eleito, o senhor, certamente a gente sabe que a situação da polarização no Brasil é uma realidade, vão querer ele contabilizar se você ganha a eleição. Você é uma vitória da base do Lula ou uma vitória da oposição? É a vitória do povo de Fortaleza. O meu padrinho nem é o Lula, nem é Bolsonaro, né? Eles estão apadrinhando seus candidatos, eu tenho dito desde o começo da eleição. Meu maior padrinho é o povo de Fortaleza. Eu tenho meu lado é Fortaleza, e o meu maior aliado é o eleitor que está me assistindo nesse momento. O senador Eduardo Girão, esse fim de semana, disse, né, que o senhor não é de oposição, a União tem ministros no governo, o senhor discorda então dele? Olha, eu respeito muito o Eduardo Girão, é um amigo pessoal querido, que deve estar junto com a gente aí no segundo turno, com plena convicção, não tenho dúvida disso, então não tem porquê eu contrapor a opinião dele, que eu respeito. Ele já falou isso para mim, eu respeito mais a opinião do Girão e não vou, de forma nenhuma, bater boca com o Girão por conta disso. Tem uma pergunta do médico Marcelo Alcântara, são duas perguntas, eu vou juntá-las, capitão. Qual o plano do senhor para a transformação digital da saúde pública e a interoperabilidade dos sistemas para registro eletrônico de pacientes? É uma pergunta mais técnica. A segunda é qual o plano para a carreira e vencimentos de profissionais da saúde para os programas de residência médica e multiprofissional? José, para mim é muito tranquilo falar do assunto, porque eu cheguei em Maracanaú e a saúde em Maracanaú era completamente analógica. A gente conseguiu digitalizar a saúde lá. Hoje, cada agente comunitário de saúde anda com um tablet, faz a visita lá na casa, insere os dados no tablet que vai direto para o sistema de saúde do município, que interage inclusive com o sistema de saúde do estado. Quando eu cheguei lá também não havia interação
entre o sistema de regulação do município de Maracanaú com o sistema do Estado. E foi por isso que eu sentei com a doutora Tânia e perguntei a ela: doutora Tânia, qual é a forma da gente interagir e conversar digitalmente os dados de Maracanaú com os dados do Estado? E a gente conseguiu, com a ajuda dela, viabilizar isso também. Então a gente pretende, aqui no município de Fortaleza, primeiro ter o prontuário eletrônico do fortalezense interligado a todo o sistema. Hoje existem vários prontuários, esses prontuários não se conversam. A gente quer, inclusive, que esse prontuário do fortalezense ele esteja acessível, inclusive para a rede privada, para alguém que de repente passou por um posto de saúde, quando chegar no hospital privado, o médico tem acesso a essas informações. Existem mecanismos tecnológicos para isso e a gente vai implementar. Além disso, eu tenho um compromisso com os servidores, não só da saúde, da educação e da segurança, de sentar com eles para que a gente possa fazer o que o Sarto prometeu 3 anos e meio e não fez. O Sarto conversou com os servidores durante 3 anos e meio, prometendo atualizar o PCCS, que está desatualizado há 17 anos, e não o fez. Meu compromisso é já a partir de janeiro de 2025 começar a sentar com todas as categorias, de posse dos números da prefeitura, dos recursos, mostrar o que dá para fazer no primeiro ano, o que dá para fazer no segundo, no terceiro e no quarto, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Mas os servidores terão um prefeito que também é servidor público e sabe o quanto é importante ter o servidor motivado, o servidor valorizado para que ele possa prestar um serviço de qualidade. Eu fiz isso em Maracanaú, honrei todos os meus compromissos lá como secretário de saúde e farei aqui também em Fortaleza. O que é que o senhor vê de positivo na gestão atual do prefeito Sarto e que o senhor manteria na sua gestão? Olha, eu acredito que se o Sarto tivesse trabalhado a questão da infraestrutura, como ele está trabalhando agora na véspera da eleição, se tivesse sido os 4 anos, com certeza o resultado seria bem melhor. Você assumir uma gestão, ficar sumido durante 3 anos e meio e aparecer fantasiado, querendo dar uma de garotão da periferia, eu acho que a estratégia foi completamente equivocada. O Sarto, agora, no final da gestão, resolveu trabalhar, mas Fortaleza merece um prefeito que trabalhe os 4 anos e que trabalhe para a cidade toda. Ontem eu fui fazer uma carreata lá no Parque Dois Irmãos e eu vi o quanto o Parque Dois Irmãos está abandonado. Eu estava conversando com meu pai de manhã antes de vir para cá. Vou repetir, meu pai mora ali na divisa do Bom Sucesso com o João 23. Meu pai está pagando a taxa do lixo, o vizinho está pagando a taxa do lixo, o outro vizinho. Essa história de que a periferia ficou isenta do pagamento da taxa do lixo não existe. Então faltou ao Sarto trabalhar os 4 anos. Sumiu, chegou agora, fantasiado, assim não dá. Capitão, muitas participações, perguntas diversas, né? Tem gente aqui que vota no senhor, que está elogiando, tem gente que não vota, tem de tudo. É tudo público, está nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Tem, por exemplo, aqui uma questão sobre guarda municipal. Se o senhor puder responder rapidamente, o que é que o senhor tem de plano para guarda? O senhor falou que é uma escola para guarda municipal. Pergunta se o senhor vai chamar o pessoal que foi aprovado no concurso. Pergunta qual é o seu plano para a Guarda Municipal na gestão que vem. E aí, rapidamente, queria que o senhor dissesse qual o papel da Prefeitura na segurança pública em linhas bem gerais. Resumidamente, Jocélio, eu tenho um compromisso com os aprovados nesse último concurso de ampliar o número de convocados. A gente vai mandar uma lei para a Câmara para ampliar essas vagas, né? A gente quer chamar mais 1.000 aprovados, além dos que o Sarto já chamou, para ter o maior efetivo e a melhor Guarda Municipal do Brasil. Eu tenho dito muito que os policiais militares, policiais civis e policiais penais terão inveja da Guarda Municipal, porque vai ser uma corporação que vai ter toda a estrutura para poder trabalhar e entregar um bom resultado. A Guarda Municipal terá o papel de proteger as pessoas e levar paz para as comunidades, isso precisa ficar muito claro. Não é papel da Guarda Municipal ir guerrear nas comunidades, e sim levar a paz, a tranquilidade. A Prefeitura vai chegar com serviços públicos, a gente vai melhorar a iluminação pública e com isso ter uma periferia muito melhor assistida. Ok, capitão, haveria naturalmente mais perguntas, o tempo acabou. Muito obrigado então pela sua participação, voltamos a falar ao longo da campanha. Bom dia para o senhor. Obrigado, Jocélio, obrigado, Maza, que Deus abençoe a todos. Esqueça não, 44, Capitão Wagner para prefeito. Conversamos com o capitão Wagner, candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, às 10h04.